Oi, oi pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui com a Hora com Vida. Hoje eu sou o Gabriel Tadeu, hoje eu tô com a Thaís. Ela é psicóloga formada na Unibrasil. Ela tem uma especialização em análise clínica comportamental. Ela tem um foco hoje em dia em atender mulheres, tanto virtual como presencial. E ela também tem um foco, acho que na saúde mental da população negra, pelo que eu tava vendo. Já apresentei ela, vou passar pra ela se apresentar melhor, porque eu acho que fica muito melhor a pessoa se apresentar do que eu. Então, com vocês, a própria Thaís. Sim, sim. Ai, muito obrigada pela apresentação. Foi sensacional. Mas assim, eu acho que é interessante começar desde o começo, né? É, ve- é, Olhando pelo fato de que a rádio ela é local. Eu sou uma pessoa local também, moro por aqui, né? Vivo a minha vida inteira aqui. Eu falo que, tipo, nasci em Maringá, mas a minha família veio aqui muito cedo. Então eu tenho 30 anos, cara, já faz o quê? Uns 27, 28 anos que eu moro aqui. Ah, não, com 28 anos você já é do Guarituba mesmo. Já sou do Guarituba, guaritubense. É, Sou do Ivanete, né? Estudei no Ivanete, também fui da primeira turma do Benhard. É, Terminei meu ensino médio no Ivanete. Logo eu fui para administração. Aí eu pensei bem assim, tipo, porque a administração era o sonho da minha mãe, né? Porque a minha mãe ela trabalhava de limpeza em escritório assim, e aí ela ficava questionando as pessoas que trabalhavam lá. Nossa, como que vocês fazem para trabalhar aqui? O que tem que fazer? Aí teve algumas pessoas que falavam bem assim: "Ah, tem que fazer o curso de administração". E aí a minha mãe começou com aquilo na minha cabeça. Cara, tipo, o ensino médio é. O ruim é isso, né? Que a gente não sabe o que vai fazer. A Não gente tem não noção sabe nenhuma do nem. futuro. Aham, a gente não sabe nem procurar um emprego. Não sabe montar um currículo. Não sabe montar um currículo. Isso aí, isso Exato. aí. Aí eu não sabia o que eu queria também. Aí eu pensei, por que não, né? Fazer administração. Aí tentei lá o vestibular da FAP, a Faculdade de Pinhais, passei e comecei. Aí eu pensei, acho que não é bem isso que eu quero, né? E só que mesmo assim eu tranquei ali o curso, fiz só um semestre. E aí eu pensei, vou arrumar um emprego na área, aproveitar que eu tenho aqui essa Uma experiência, experiência. ali, uma bagagezinha. Aham. Tentando conseguir. Aí consegui um emprego na área, aí eu é, trabalhei como auxiliar administrativo financeiro. Lá na mesma empresa eu também fui promovida para assistente administrativo financeiro. E mesmo com a promoção, mesmo com uma boa relação ali na empresa, eu ficava, gente, não é isso que eu quero ainda, não é. A minha mãe, coitadinha, ela se frustrou pra caramba porque achou que ia ter uma filha administradora. Hoje, não sei se ela sabe, mas eu também sou administradora, que administro o meu próprio negócio, né? Exato. Não fugiu do primeiro estudo ainda, Não tá no fugi. ramo. Uhum, tô ali, mais ou menos no ramo. Aí, é... só que lá nessa empresa eu conheci a psicóloga. E por ela morar também em Piraquara, a gente começou a ser amigas, porque, tipo, pegava carona ali com ela e tal. E aí ela começou a me falar como que é psicologia. E aí ela trabalhava com psicologia clínica, com recrutamento e seleção, com consultoria. E eu fiquei, meu Deus do céu, dá para trabalhar com um monte de coisa e ainda não precisar fazer matemática, É, contas. te entendo. Também não sou muito fã de matemática. Nossa, nossa, Bhaskara, que é isso? Aí, é... Aí eu pensei, por que não, né? Na época eu também namorava. E aí comecei a conversar sobre isso com o meu namorado. Eu tava meio assim, ele já tava encaminhado num curso dele lá. E aí eu tava meio, ai meu Deus, o que eu faço? Aí comecei a pesquisar mais sobre. E aí eu pensei, vou tentar. Aí lá na faculdade, né, fiz ali, apliquei para a Unibrasil. Lá na faculdade
eu comecei a me interessar mais por teorias feministas. É, também o curso de psicologia ele é plural, né? É, tem a parte das meninas que são feministas, tem outra parte de não sei o que, tem outra parte de não sei o que lá. Me juntei com as meninas feministas. E aí, isso foi fazendo com que também eu fui dando um sentido também para minha vida, porque é isso, né? Tipo, parece, sei lá, a gente chega em uma certa idade que parece que a gente tem que ficar juntando assim as pecinhas do quebra-cabeça pra gente olhar pra gente e pensar, nossa, quem sou eu? Mesmo. E aí, e aí é isso, e aí o feminismo foi fazendo sentido na minha vida. É, foi também direcionando o meu trabalho e atender mulher é algo assim, ao mesmo tempo que existe uma simplicidade quando só se fala, eu atendo mulheres, mas não, mulheres são plurais, né? É, ainda mais atender de forma online mostra o quanto essa pluralidade ela ainda é ampliada pela questão cultural também, né? Então, olhar para a minha história, na minha própria terapia, na minha própria história de vida também, e olhar para outras histórias assim de mulheres, faz com que, meu, tudo isso ganhe sentido para mim, assim, sabe? E aí, é, o feminismo ele foi a cereja do bolo assim porque acho que não só eu mas como muitas mulheres vêm de uma história assim onde teve histórias da avó que passou por algum tipo de sofrimento por conta de um casamento tradicional, né, que existia traição, existia machismo, existia violência, de mulheres que às vezes até num, num, num sentido ali de força mesmo, que não puderam estudar. Então a minha família é marcada por essas mulheres também. As mulheres que escolheram ficar em casa para educar os filhos, né? Então eu pensei, pô, é a cereja do bolo, faz sentido. Então, é por isso que eu escolhi seguir por esse caminho na clínica. A clínica ela é livre, né? Então, você pode atender quem você quiser, o público que você quiser. E hoje eu escolhi atender esse público. É claro que na faculdade eu atendi homens, mas ainda assim é uma questão também de da minha parte, um envolvimento maior, digamos assim. E a gente sabe qual é o nosso público. A gente sabe e às vezes a gente só não quer Aceitar, talvez. aceitar para nós mesmos, né? Porque a gente sai da faculdade com aquela coisa assim do hum, vou atender todo mundo e eu vou abrir minha agenda para todo mundo, porque é isso, né? Eu preciso aqui de pessoas, A sensação de porque abraçar o mundo ali, também, e pagar conta. Então, quanto mais gente vir, melhor. Mas às vezes não é isso, porque, cara, tipo, eu, Thaís Pessoa, eu acredito que quanto mais, se a gente sabe de tudo, do mesmo jeito ali, a gente não sabe de nada. Então, não tem como abraçar o mundo, igual você falou. E focando ali apenas em um público, a gente acaba especializando de uma forma tão única que a gente não vai encontrar algo assim, sei lá, num curso, numa pós-graduação, numa faculdade. Né? É uma especialização única, é voltado também para nossa história de vida também, né? exato.
Aproveitando que a gente tá falando da sua formação, da faculdade e tudo, você comentou comigo no off que você fez também estágio no CISA, e foi ali Uhum, que você teve esse contato vamos dizer, com mulheres que têm essa realidade afetada, digamos assim, uma realidade onde o marido é machista, ou tem, como a gente tinha conversado, a violência financeira, tem todo esse contexto de ser um bairro carente aqui, e acho que talvez não que num público onde, sei lá, num condomínio de luxo não exista, isso talvez exista muito mais, às vezes até, mas uhum, como que foi esse seu estágio ali? Como que nasceu essa chama de você ver interior, de ver essas mulheres e falar, eu preciso ajudar elas, assim, não que os homens não sofram nada, tipo, a gente entende isso, mas tem esse contexto de mulher pra mulher ali, eu consegui ajudar, ter esse entendimento que acho que a mulher se solta muito mais por estar conversando com uma outra mulher, como o homem também, a gente consegue uhum. contar muito melhor nossa vida pra um outro homem do que contar pra uma mulher, tem essa questão de como posso explicar? De homem pra mulher no sentido de não que não conversem, mas não é a mesma conversa, não é a mesma intimidade que você tem. Queria que você falasse um pouco do teu estágio no CISA ali, explicasse o que é o CISA pro pessoal também, e Sim. trazer essa questão de como que você começou a olhar essas meninas, essas mulheres e falou, eu preciso ajudar elas, eu preciso entrar na vida delas para ajudar a fazer a diferença. Uhum. O CISA é o Centro de Inclusão Social do Adolescente, né? Tem o CISA Quarituba, que fica do lado da Glavan ali, e tem o CISA da Vila Macedo, né? Então, cara, o CISA foi, acho que o instrumento que fez com que, pô, a minha ideia fosse possível, né? Porque assim, lá eu fui contratada como estagiária, e a gente sabe que estagiário não tem tanto poder assim. Então, ali eu ficava mais no serviço de convivência, convivendo com os adolescentes. E essas mães que você citou, eu acompanhava não no nível assim clínico psicológico, Mas de convívio mas mesmo. num nível de convivência, convivia com os adolescentes. Se os adolescentes chegassem lá e quisessem, não sei, ficar ali na parte do estica véia ali, eu ia Uhum. lá e ficava com eles e ficava conversando. Então eu recebia os filhos dessas mulheres, né? Porque é isso, tipo, a mulher ela nunca vem sozinha, né? Ali tem a rede dela, que a gente ainda não pode chamar de rede de apoio, mas é a rede onde ela cuida, né? Então, tem os filhos, tem o marido, às vezes tem, sei lá, um sobrinho que ela também cuida. E se essa mulher ela tá tão desamparada e tão, às vezes, sei lá, abandonada, como que fica as pessoas que ela precisa cuidar? Porque, tipo, a gente cuida de quem cuida, Sim. né? E essas mulheres aí que não são cuidadas, mas cuidam, né? Então, o CISA, para essas mães, serve como também uma rede de apoio. Ele faz parte da rede de proteção, né, do município. E é a segurança que muitas mães têm de, pô, onde eu vou deixar o meu filho, sabe? Tem que sair para trabalhar e é só eu que trabalho aqui, então onde que eu vou deixar meu filho? E o SIS ele é aberto, ele não, a pessoa não vai procurar lá e vai ter que ficar lá porque, eu sou obrigada a estar aqui. Não, você vai se você quiser, né? E tendo um CRAS voltado para jovens, adultos e adolescentes, eu acho que traz, traz uma seguridade melhor para essas mulheres e traz também uma questão de, cara, saúde mental, né? Exato. Queria também perguntar como que é a diferença entre não digo tratar, não sei se seria a palavra certa, mas fazer esse atendimento com uma adolescente e uma mulher, assim, como que fica esse peso porque a gente sabe que tem algumas adolescentes que têm 15 anos e são mulheres de 30 a 60 anos, têm 15 anos da idade, mas são mulheres porque a vida
fez elas crescerem antes do tempo. Acho que isso também acontece com meninos, é uma coisa meio que geral Uhum. dos adolescentes. Eu queria saber como que é isso. Você que já teve o convívio de tratar meninas, adolescentes com problemas em casa e tratar mulheres, assim, como que fica essa balança, assim, o que que você vê que são iguais, o que é diferente, e trazer um pouco essa realidade de como que é tratar uma criança ali, uma menina, e tratar uma mulher formada, com família, que tem, digamos assim, os problemas são os mesmos, eu acho, bem leigo falando, só que as Uhum. responsabilidades em volta mudam, assim, entendeu? Como, tipo, o machismo ali, digamos, a estrutura machista da sociedade pra mulher e pra uma menina é o mesmo problema, só que a mulher tem mais responsabilidade e a menina ainda, tipo, talvez esteja olhando aquilo e falando, meu Deus, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou ter. Como que é esse tratamento, assim? Como que é você guiar essa conversa com uma adulta e uma adolescente? Caraca, pergunta difícil, meu Deus do céu. É, assim, parece que os problemas são os mesmos, né? Mas eu acho que pela ótica, pelo ponto de vista que a pessoa olha, então os problemas eles se tornam diferentes também, né? Eles vão ser sentidos de formas diferentes. É claro que todo mundo é vítima do machismo, é, da questão política, de uma questão também social, né? E o sofrimento, pela gente estar nesse sistema, ele também vai se escalonando, né? Mas a adolescência, a gente também, não colocando a culpa no cérebro, mas é interessante olhar para esse lado de que a adolescência o adolescente tem um cérebro que não está maduro o suficiente, né? Tem teorias aí que mostram o quanto, tipo, vai amadurecer lá pelos 25 anos. É, e, ao mesmo tempo, também que tenha uma teoria científica que comprova que eles têm, eles são mais imaturos, né? Mas também tem a questão social que olha para esse adolescente e pensa assim, pô, bobeira, né? Exato. né? E invalida muito o que o que esses adolescentes sentem, né? É na clínica que a gente vai procurar mostrar que a dor é real, né? E que e buscar dar acolhimento, buscar ouvir esses adolescentes também, né? Só que também não se ausenta o sofrimento. O sofrimento ele vai existir. E é muito comum vir na clínica, tipo, é, mulheres me procurando já numa fase adulta, perto dos seus 30, 40 anos, que dizem para mim que eu já fiz terapia quando eu era adolescente, né? Os problemas eles vão escalonando, eles vão se modificando e a terapia ela não é algo mágico que vai fazer com que você pare de sofrer. Não, a gente só vai lidar de forma mais saudável com isso, né? Então, a mesma forma que a gente faz para uma adolescente, a mesma forma que a gente também vai fazer para uma mulher na fase adulta, né? Só que a mulher na fase adulta é tentar dividir a sobrecarga que ela tá passando ali no momento, porque essa mulher, às vezes, ela é mãe, às vezes ela estuda, sei lá, muitas estão passando por um mestrado, por um doutorado, muitas estão à frente de uma empresa. Então, equilibrar todos esses pratinhos aí, às vezes, sendo uma só, fica É difícil, né? difícil. E a terapia é isso, a terapia ela é para essas mulheres, tanto adolescentes quanto adultas, é acolhimento, é escutativa, é validação, é divisão da sobrecarga, mas acima de tudo é uma relação real, né? Porque dentro da clínica a gente também procura mostrar que, pô,
a gente não tá aqui para ficar passando mão na cabeça, né? E Sim. lá fora também não vai ser assim. Então, a gente a gente preza por isso, por uma relação real, né? Porque acho que é importante, né? Uma relação real, uma relação saudável, onde a pessoa ela vai ser direcionada, mas ela também tem a quem procurar. Bacana. É isso. A gente tá chegando no final do primeiro bloco. Uhum. Vamos dar uma pausinha, tomar uma água. Você que tá em casa também, tá ouvindo pela rádio, vai ver pelo YouTube, pelo Spotify também agora. Dá uma pausa, a gente já voltamos. Coisa bem rápida, a gente vai tomar uma água aqui e já voltamos. E na volta, eu quero saber da questão das. Focando nessa questão das consultas, você já realizou as 8.500 sessões com mulheres virtuais e online ali, todo esse processo. Na volta, eu queria conversar sobre isso, para trazer um Uhum. pouco dessa questão de. São 8.500 mulheres, é muita mulher. Eu acho que agora já deve estar em 10 mil já, porque já faz um tempo isso aqui, pelo jeito, ou não. Não, tá perto do, sei lá, 9,5 por aí. Mas fechou, vamos dar uma pausinha e a gente já volta. Fala pessoal, estamos de volta. Tô hoje com a Thaís aqui, comigo conversando. E no bloco anterior, antes de vir pro intervalo, eu perguntei da questão das 8.500 sessões. Eu queria que tu trouxesse um pouco isso, no sentido de, eu calculo que deve ser mulheres do Brasil inteiro, então como que é essa questão de tratar uma mulher aqui no sul, tratar uma mulher do norte ou tratar uma do centro-oeste, como que Uhum. fica a diferença de cada estado que você já conversou com essas mulheres e o que que muda ali no sentido de os problemas são os mesmos ou tem uma mudança, tipo assim, dá o exemplo, a violência doméstica em tal lugar é muito maior e a violência financeira ali ou a psicológica em cada estado vai mudando. Como que é um pouco isso trazendo essa realidade, você que tem um convívio com várias mulheres, como que fica um pouco essa questão de os tipos de violência mudam do estado para o outro Uhum. ou segue um padrão, a violência segue um padrão meio parecido com todos. Eu queria saber um pouco isso e também saber como que é a questão de conseguir fazer 8.500 sessões, o que, tipo, como que fica seu psicológico, porque são 8.500 histórias que estão te procurando, eu deduzo que são pessoas que estão com um problema ali, que estão com uma dificuldade, Sim. e como que fica isso na sua cabeça, você como Thaís mesmo, como pessoa. É, acho que é importante falar que as 8.500 sessões não foram com 8.500 mulheres. Imagina, meu Deus do céu. Foi porque assim, né? A terapia é um acompanhamento, né? E a gente não coloca tempo nesse acompanhamento. Então, tem mulheres aí que estão comigo há 4 anos, 3 anos, né? Então, todas as mulheres, quem tá vendo sabe quem são. É, todas as mulheres que hoje estão comigo fazem parte dessas 8.500 sessões, né? É, mas assim, cara, atender online é massa demais porque, meu, eu conheço gente do Brasil inteiro. Bacana. E aí, às vezes também rola umas indicação aí por fora. Já atendi Portugal, já atendi Estados Unidos, Itália. Mas ainda assim, meu foco mesmo é Brasil, dentro do Brasil, né? E atender online, assim, igual aquela pergunta da violência, né, que você fez. Cara, a violência, por mais que, tipo, infelizmente a gente tem histórias de que, ai, a minha vizinha tá sofrendo violência, ai, a outra vizinha da mesma rua tá sofrendo violência. Essas violências, assim, por mais que elas são estruturais, mas estruturais que eu digo assim culturalmente, né? Mas assim, nunca vão ser as mesmas, né? Infelizmente, quem emite essas violências, claro que tem um certo controle ali do machismo, mas nunca vai ser vivida da mesma forma, né? Então, por isso que, tipo, é, o olhar para quem sofre sempre vai ser único, né? O cuidado, ele sempre vai ser único. O cuidado, ele sempre vai ser pensado para a pessoa e não pensado num padrão, né?
É, mas atender online é maravilhoso porque eu adoro essa questão cultural, né? Meu sonho é viajar para a Índia porque, meu, lá, cara, se você quer viver, sei lá, uma experiência cultural, eu acho que ali é o lugar, né? Bacana. Então, eu tenho pacientes de Manaus, São Paulo, Curitiba, então, assim, Sergipe é diferenciado, né? É diferenciado. Foi na terapia que eu foi, né, atendendo, né, que eu aprendi que, tipo, o açaí não tem aquele gostinho De docinho, sorvete. de sorvete que a gente tem aqui, né? O açaí é amargo, não tem aquela textura, sei lá, de sorvete, frozen. Então, é, e come também com peixe, essas coisas Carne assim. assada, eu acho, né? É, por aí. Farinha, essas coisas. Aí eu fiquei, nossa, gente, meu Deus do céu. E aqui a gente come com granola, leite em pó. Ninho. Aí, eu acabo aprendendo, né? Inevitável, né? Para a condução do meu trabalho também, sobre cultura, sobre clima, sobre política, porque atinge a gente diretamente, né? E dependendo da onde as pessoas tá, às vezes eu tenho que fazer até um acolhimento sobre, tipo, tá passando assim dos 40 graus e o calor, a gente sabe como afeta psicologicamente, tanto calor extremo quanto frio extremo, né? Exato. É, então, tipo, tem clientes de Brasília que falam que hoje o clima tá seco, né? E às vezes, né, eu sei que eu não sou médica, eu sei que eu não sou nenhuma, sei lá, apresentadora do tempo. Mas às vezes a gente entende um pouco de clima seco e passa algumas medidas para a pessoa tentar ali, sei lá, deixar um clima na casa dela, no cômodo dela mais úmido, sem, sei lá, ir atrás de um umidificador, porque a pessoa não tem condições, Sim. né? Então, então é isso, nossa, é maravilhoso. E como eu fico, né? Cara, no começo é difícil, né? É difícil, porque todo mundo é humano, né? E ouvir tantas histórias assim, cara, nos atravessa. E independente de experiência, independente de anos de experiência que tenha, ainda assim é humana e vai atravessar algumas coisas, né? É, E como eu me cuido quanto a isso, né? Eu faço minha terapia também. é, Eu faço eu faço minha terapia, eu leio meus livros fora da psicologia, que são viver fora da psicologia é bem importante. É, Os gostos vão mudando, né? Na época que eu era adolescente, esses dias eu até tava pensando sobre isso. Na época que eu era adolescente, eu gostava de um livrinho de romance, Nicholas Sparks, assim, nossa, chorava horrores lendo o Querido John. Hoje em dia, tipo, eu tô maratonando os livros da Dark Side Books. Aí tem uma coleção que eu adoro essa coleção, que é a Medicina Macabra. Nossa senhora, eu amo essa coleção de livros. Eu adoro, assim, aprender sobre, sei lá, curiosidades aleatórias, Bacana. né? A Thaís mesmo tá sempre falando sobre uma curiosidade aleatória. Esses dias eu tava falando pra minha mãe, você sabia que o pimentão vermelho, verde e amarelo não é três pimentões diferentes, é um pimentão só em vários estágios. Então, eu sempre tô procurando essas coisas assim, eu acho bem interessante também. Aí eu tô um chameguinho no meu gatinho lá em casa, pego minha moto pra dar uns rolezinhos, vou num cinema, vou ver uns amigos, fico com a minha família, é,
passa uns dias, uns momentos ociosos, sem fazer nada, que é importante também, né? Sim, tá. Dá um momento pra cabeça, então olhar pro Sim, céu e ver nuvem passar. aham, isso mesmo. Ou só olhar pro teto, essas Te entendo. coisas, sabe? Te entendo bem. Eu também. Isso que eu ia perguntar. É, quando você conversa com essas mulheres, essas meninas, o que você passa? Você passa essas dicas mesmo, assim, tipo, de falar, ó, eu sei que não é fácil, eu sei que você tá passando por um momento difícil, só que cuide de você, você tenta trazer esse autocuidado, tanto psicológico como físico, então, pra elas. Você tenta, mesmo não sendo uma Sim. médica, você tenta passar esse guia, falar, ó, faz uma caminhada, coloca um pé na água no rio, vai ver uma floresta, vai ver e dá esse caminho pras meninas, então, também. É, sim, eu tento, né? Só que como tudo é muito único, a gente vai tentando construir juntas, né? Um cuidado que faça sentido, porque assim, às vezes ela vai lá no médico, o médico fala: "Ah, você tem que fazer atividade física, vou indicar uma academia para você". Mas será que essa pessoa, essa mulher, ela vai conseguir sustentar essa academia? Exato. Que às vezes, assim, tipo, não é a questão do tipo de esporte e atividade física que ela faz, mas se vai conseguir sustentar. Então a gente vai construindo isso juntas, né? E às vezes, assim, eu até proponho, meu, vai é, tumultuar aula gratuita, sabe? Sim. Vai fazer uma aula gratuita de circo, vai fazer uma aula gratuita de pilates, crossfit, ver como você se sente. Ah, vai para um vôlei. E até a pessoa ir conseguir achando ali algo que, tipo, realmente faz sentido para ela, porque a atividade física a gente tá careca de saber que é pra vida toda, Sim. né? Então, é isso. A gente vai tentando construir, assim, uma vida que faça sentido, né? Bacana. E aí, e isso é um processo, né? Então, esses testes, assim, eles são importantes. É, e algo assim fora desse ambiente de trabalho é muito mais importante ainda. Então, um hobby. Ah, vamos pensar juntas, por exemplo, aonde você pode passear com seus filhos no final de semana, né? Será que agora faz sentido ir para um lugar mais diferente? Aquele lugar que você estava pensando muito em ir. Também a terapia é muito o ambiente, né? O setting terapêutico ele é muito legal para fazer com que crie, desenvolva aquele repertório ali comportamental de sair sozinha, né? Bacana. Porque para muitas mulheres é difícil sair sozinha. Então, quem sabe pegar um cinema num dia de semana que é mais, não é tão cheio, né? E ver um filme sozinha, comer algo gostoso no shopping sozinha, ou então passear em algum parque sozinha. Tenho muitas pacientes que, assim como eu, adoram gatos. E aí hoje em dia tem muito café com gato e Uhum. quem sabe, né? Ir para um café com um gatinho, ficar lá tomando um cafezinho. Ouvindo É, um ronron. ouvindo um ronronzinho. Ai, meu Deus do céu. Ou então, algo diferente. Se trabalha home office, pegar e trabalhar num café, alguma coisa assim, num coworking. Coworking é legal também para ter ai, tipo, ver pessoas, né, Exato. diferentes e tal. Pro pessoal que talvez escute o co-work, pra gente sabe, tem o pessoal que trabalha home office pra quem trabalha em casa, e o Uhum. co-work seria um lugar que é tipo onde pessoas que trabalham em casa se encontram pra Sim, trabalhar juntas em diferentes empresas. É só porque isso aí. talvez o pessoal escute e não entenda, mas é bem isso por cima. Mas eu vejo um pouco isso, eu ia até perguntar a, a influência, como você falou, de filme, de espaço, como que funciona o apoio da arte no sentido assim, você usa a questão artística ali, sei lá, pinta um quadro, faz um biscuit, faz uma arquitetura, não, faz uma escultura. Você traz esse ponto para as meninas também, tipo, de falar, ó, Aham. procure alguma coisa que talvez as pessoas, a gente tenha essa noção de, arte é só para artista, tipo, não, talvez você fazer uma pintura em casa, um desenho a lápis e papel já seja uma fuga para você. Então,
você traz esse caminho pra elas e fala, ó, não quer ir pro parque, não quer ir pra academia, pega um livro, compra um quadro. Eu conheço muita mulher que faz bordado e pintura em Uhum. pano. É uma coisa assim que, tipo, tá acabando, mas eu vejo que tem muita gente voltando. Você faz Sim. esses caminhos, tipo, de procura um hobby mesmo, procura algo que te faça fugir da realidade, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, um dia. Se traz essa questão de fugir da realidade usando algo artístico. Não digo fugir da realidade, mas talvez esquecer um pouco da sua ali e entrar em um mundo paralelo. Você traz esse guia, esse dica para as meninas, então. Sim, com certeza, com certeza. Cara, é... nossa, é maravilhoso isso, né? É, eu já tive pacientes, assim, que são professoras de arte e tal. Então, Bacana. elas manjam bastante, né? Nossa, tem vários hobbies, assim. E eu acho engraçado que eu sempre esqueço o nome das coisas, né? Mas tem aquele trem lá que é, cara, que é um bagulho transparente, mas fica a coisa mais linda do mundo. Eu esqueço o nome, esqueço o nome. Putz, não consigo lembrar agora. Então, viu? Você Pouquinho, também esquece o é nome. pouca informação. Qual que ele é? Como que ele é transparente? Como assim? É... Ah, ele é um líquido, aí você põe lá na forminha e aí ele fica. Ah, acho que o slime. Não é Não é slime, slime. Putz, não vou conseguir saber. Não, mas não. fica lindo. Dá pra fazer um monte de coisa com isso aí. Alguém que tá assistindo vai saber. Comenta depois lá. Deixa o nome no comentário. Então, e aí, cara, elas me mostram, assim, elas pintam. Ai, é muito legal, muito legal. Bacana. E eu queria entender um pouco isso. Então, como que seria essa escuta empática do seu trabalho clínico? Como que é esse acolhimento? Então, esse é o caminho do acolhimento mesmo. Você trazer, entender a realidade da mulher, da menina ali, e trazer esses pontos, você tipo meio que dar guias ali, dar sugestões de falar, ó, pode fazer isso, aquilo, ou você escuta ela também, e você tipo, durante a conversa, você sempre lança uma pergunta, ah, mas o que você gosta? O que que se Uhum. faz? O que que se quer? Se traz essas perguntas durante a consulta para poder fazer um guia assim, tipo Sim, de fuga? com certeza, porque, cara, eu atendo também relacionamento abusivo, né? E aí Uhum. a mulher chega assim, meu, num estado que às vezes ela nem se conhece mais. Eu sempre escuto a frase, Thaís, eu não sei nem a cor que eu gosto mais. Então, às vezes, tipo, eu nem faço essas perguntas, a gente vai construindo juntas, né? É, a terapia é espaço para a gente se reencontrar, a gente se reconhecer e somos seres sociais, né? Então a gente precisa de outras pessoas para fazer com que a gente também tenha autoconhecimento, né? Vem de fora para dentro, né? Bacana. Então, a gente vai construindo, né, o espaço juntas e tal. E é isso. E assim, cara, eu não tenho habilidade artística nenhuma, nenhuma. Mas, e as pacientes que também não têm habilidades artísticas, eu digo algo para elas bem assim, eu acho lindo, lindo, um talento que só a gente tem, que é a inabilidade gráfica. Então, vamos tentar pegar algo, sei lá, uma foto que a gente achou bonita e vamos tentar desenhar, porque um hobby não tem que ser perfeito. Exato. É o momento que a gente tem para nós sermos nós mesmas, únicas no mundo, sem pensar num produtivismo, sem pensar eu tô fazendo para vender, sem pensar nessas coisas, mas pensar só no passar o tempo. No prazer de estar Uhum, fazendo algo ali. sim. Mas, Thaís, ó, a gente tá fechando o segundo bloco. E quando eu voltar, eu quero saber sobre o livro que você foi coautora, que você ajudou. Ah, sim. Vamos falar sobre ele. Que eu acho que é bem legal também. Você escrever. Pelo que eu sei, você ajudou a escrever esse livro em algumas partes, né? Uhum. E eu queria saber pro Coelho, então. A gente vai dar uma pausinha, pessoal. Vamos parar, tomar uma aguinha de volta aqui. Conversar um pouquinho no off. E já voltamos com o nosso último bloco. Então vocês fiquem aí, que é um intervalinho de 5 minutinhos. É coisa bem rápida. E a gente já volta, então. Bom, pessoal, estamos voltando, como eu já falei, estou hoje com a Thaís Cristina e agora a gente vai falar sobre um pouco do livro que ela tem, que é o Adolescentes LGBTQIA+, que é o Amparo em Identidade e Família. Daí eu queria saber como que surgiu, acho que tá certo, né? Como que surgiu
a questão do livro, como que chegaram em você, como que foi esse Uhum. processo de ajudar a escrever um livro? Porque eu acho que não deve ser algo tão rotineiro na sua vida, alguém chegar e Não. falar, ô Thaís, quero escrever um livro e eu preciso que você faça esse capítulo aqui pra mim. Como que foi essa... Primeiramente, como que foi essa experiência de você chegar e depois você fala sobre o livro? Eu quero saber como que é a Uhum. experiência de psicóloga, sair de psicóloga pra escritora. Não escritora, na verdade, né? Porque você ajudou a escrever. Sim, é escritora mesmo. Cara, foi assim, um convite, né? É, Ai, não sei, depois que eu transformei o meu Instagram pessoal para profissional, a vida muda, né? Então, eu recebi um convite da Monique. A Monique, ela também é psicóloga. E esse livro, ele é uma antologia, né? O que é uma antologia? É algo assim que vai ao contrário de uma ideia meio que, sei lá, inadequada, né? E faz com que a gente pense de forma mais assertiva sobre tal assunto. Então, ela chegou pra mim no meu Instagram e ela me convidou. E Bacana. aí eu falei, legal, eu quero participar. E aí foi muito legal, assim, porque eu escolhi o capítulo que eu gostaria. Achei muito interessante porque, é adolescentes, LGBTQIA+, então é algo que eu trabalhava ali no CISA, né? Então é algo assim que, tipo, pô, foi muito nostálgico, porque eu pude voltar um pouco assim. Hoje em dia eu não atendo mais adolescentes, só mulheres adultas, né? Então, foi maravilhoso, maravilhoso o convite. E ver por trás, né, de como um livro é feito e tal, toda a diagramação e, sei lá, as publicações e tal, foi bem massa. E poder comprar ali os primeiros, né, foi muito legal. E construir, né, eu fiz o capítulo sobre psicopatologização da identidade. Então, foi sensacional, sensacional. E na faculdade, a gente tem. Faculdade, pós-graduação, né? A gente tem essa coisa do escrever com base na opinião dos outros. Claro, Exato. extremamente importante. A gente tem que aprender também e tem que disseminar o conhecimento científico. Mas às vezes a gente fica com aquela coisa assim, a gente tem experiência, a gente que estuda, então a gente fica com aquela coisa, eu queria tanto escrever algo meu. Falar minhas palavras. Sim, isso mesmo. Pô, eu tenho tanto para oferecer. Então foi isso, sabe? Foi, tipo, o livro foi algo assim, tipo, meu, agora vai. Agora vai. Escolhi o capítulo, então agora vai. E ela comentou comigo, Thaís, seja visceral. E eu comecei a pensar, que é isso? Isso que eu ia falar, pro pessoal que tá em casa, o que é visceral pra gente contextualizar só? Cara, Quando você pega sei lá, um livro, alguma coisa, e você lê aquilo, e você, sabe, sente, parece que sente aqui dentro, assim. Não sei, alguém aí deve ter algum livro, assim, que, nossa, foi extremamente marcante. Isso é ser visceral. É um livro Visceral. visceral. Então, eu pensei, né? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir ser assim? Talvez eu acho que deu certo, né? Exato. Mas eu gostei muito desse processo, só contextualizando, né, essa questão da patologização da identidade do adolescente LGBTQIA+, é sobre não adoecer a identidade, não pensar que é só uma fase, vai passar, é só questão de tempo, tá confuso, vamos dar um tempo, às vezes ele pensa diferente. Não, não é isso, até porque a gente não trata como uma escolha, né? É uma orientação. A pessoa se orienta dessa forma. Então não foi algo assim que, nossa, andou com um coleguinha tal e agora é assim. Aquela coisa, tipo, de, digamos, de. Ah, ele escolheu ser assim, ele teve, dá um exemplo, uma menina ou um menino ali que gosta do mesmo, tipo,
tem a atração pelo mesmo sexo, digamos, Uhum. de olhar e falar, ah, mas ela que escolheu ele. Não, ou vice-versa, não é que a pessoa acha que escolheu, acho que é uma questão que a pessoa nasce com Uhum. aquilo e fica meio que retraído, vendo a sociedade inteira falando, ó, menino com menina, e esse é o Sim. padrão. Acho que fica um pouco nisso, então, tipo, de a pessoa se não tentar se encaixar, os pais ficam, ah, é coisa da idade. Quando ele, quando ele crescer, ele acha uma mulher, acha um Uhum. homem. Então é essa parte, tipo, de se entender Uhum. que não é uma escolha, é acho uma condição, uma situação que a pessoa Sim, isso mesmo, isso mesmo. Como se fosse uma dor de cabeça, assim, tipo, vamos esperar que passa, sabe? exato, Então é isso, é como olhar olhar de uma forma doente, né, para algo que não é doença, é algo que é a pessoa e a exato. pessoa é assim, simples assim, né? É, e eu escrevi esse capítulo pensando sobre a dificuldade do outro em aceitar. Porque o outro, quem tá ali saindo do armário e pensa que pô, a pessoa só quer rede de apoio, só quer ser acolhida, só quer ser aceita. E às vezes quem tá ali em volta são as pessoas que não aceitam, tipo uma família, escola, ambiente de trabalho. Então, escrevi olhando dessa forma, né? Tipo uma educação mesmo, que isso não é doença, isso é. E às vezes a gente. E sobre uma ótica assim também de não culpar o adolescente, mas olhar também para o que acontece fora desse adolescente, porque começou, é mulher, começou a sair com outras mulheres e tá ficando mais irritada. Ai, meu Deus. Então, o que será que essa menina que escolheu ficar com outras mulheres está passando? Será que ela não está passando por um tipo de preconceito quando sai na rua de mão dada com a namorada dela, Exato. né? É, eu olhando assim, como, no sentido assim, é aquela coisa assim, eu sou hétero, eu nunca tive esses combates da minha mente, porque eu sempre tive amigos e é sempre essa questão assim de, no interior, acho que as pessoas sabem, assim, no interior, ela sabe o que ela quer, desde o início, do começo da vida ali, porque tem, acho que aquele comentário que sempre tem a pergunta, que eu já fiz a pergunta pra amigos meus e levei aquela resposta, mas quando que você resolveu ser gay? Tipo, não é quando você resolveu ser gay ou lésbica, desculpa pessoal, eu não sei muitos termos que não é o meu mundo. A pessoa não escolhe, eu acho que a pessoa nasce com aquilo mesmo. É tipo a pessoa que é hétero, mas como que você gosta de mulher? No sentido de não tem uma explicação. Se você se aproxima, você gosta mais. Então, não tem aquela pergunta de, mas quando você se descobriu, quando você virou gay, ou por que você virou gay? Eu acho que não é uma questão de você virar. A pessoa acho que nasce com isso mesmo. Então, o seu capítulo é mais para a pessoa ter esse entendimento que tanto os pais como os adolescentes que não é uma escolha que a pessoa escolhe. Talvez ela escolha não demonstrar aquilo. Acho que a escolha Uhum. de não mostrar para o mundo sua preferência é a escolha, mas você ter a preferência entre um ou outro ou dos dois não é uma escolha, assim, é algo que você traz de dentro. Então, seu capítulo foi mais ou menos isso, então, digamos, de. Sim, e é, é ilustrativo, né? O falar sobre nascer assim. Só que tem uma frase muito legal da Simone de Beauvoir que eu acho que encaixa muito bem nesse assunto. A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, né? Então, a mesma coisa para, sei lá, um trans. Não se nasce trans, mas torna-se um trans. Uma lésbica, um bissexual, não se nasce, mas torna-se, né? Sim, É, então, claro que às vezes a gente tem assim, muitas famílias têm crianças de que, esse aí já deu pinta desde que estava pinta desde criança. Então, vamos parar de olhar para esse dava pinta e vamos tentar olhar para um lado mais humanizado de que a pessoa está se tornando quem ela vai ser, exato. né? E aí, é... e é confuso isso porque tem muita
tem muita interferência cultural, né? Machismo, patriarcado, mas também é uma questão de coragem sobre o ser quem se é, né? O tornar-se quem Exato, se é e quem quer ser também. É complexo. exato. É o que eu falei. Eu não sou, mas eu vejo muito de fora bem essa dificuldade entre as famílias no sentido de meus amigos que são gays ou minhas amigas que são lésbicas, que as que têm o apoio da família, você vê que a pessoa é sadia, no sentido assim, desde a conversa, a próprias brincadeiras, você vê que a pessoa se torna sadia, a pessoa se torna uma pessoa com um brilho no olho. E a Uhum, pessoa que tem esse preconceito na família, porque a aprovação da família, deixa eu dar um exemplo. Lá em casa, a minha aprovação é assim: queriam que eu fosse engenheiro, queriam que eu fosse professor, deram milhares de opções de faculdade. Eu falei, não, vou fazer jornalismo. Ah, mas você vai morrer de fome. Vou morrer de fome feliz. Entendeu como? E é uma aprovação que a gente busca. sim. E quando as pessoas entendem que é o seu sonho, que é o que você quer, o que você procura, o que você gosta, e as pessoas começam a te tratar no sentido de não julgar, mas aceitar e te apoiar, Uhum, cara, a leveza no corpo, a leveza espiritual que dá é muito grande. Eu acho que entra nesse assunto mesmo de as pessoas que não têm esse apoio da família ficam doentes mesmo. A questão não é, tipo assim, primeiramente fica doente mentalmente, depois fisicamente, que a sim. pessoa começa, o corpo começa a pedir socorro. E eu acho que Uhum, essa é a dificuldade mesmo, mano. O que eu vejo de longe é que as pessoas que não têm o apoio, que não têm a base da família, ficam doentes, não ficam sadias mesmo, entendeu uhum, como? E aí eu sempre vejo isso. E é aquela coisa assim de, mesmo a gente tentando ser amigo, a gente tentando mostrando que a gente aceita, a aceitação que a pessoa que não é a nossa. Eu é. acho que essa é a maior dificuldade no pessoal que passa nessa transição de minha família quer que eu goste de menina, minha família quer que eu goste de menino entendeu como? E eu queria trazer um pouco isso também, como que você atende várias mulheres, você já chegou a pegar caso da mãe chegar e falar, Thaís, tô preocupada, minha filha gosta de menina, meu filho gosta de menino, meu marido não vai aceitar, eu não aceito, tipo aquela coisa, eu não quero, o que que eu faço pra ela não ser assim? Já teve casos assim com você de a mãe chegar e falar, eu não quero, me ajuda, tipo, trazendo, você como psicólogo, ajuda minha filha a não ser assim, já teve esse, de você ter que fazer esse tratamento de, mãe, eu não consigo mudar sua filha nisso, eu consigo apoiar ela em decisões no sentido assim, ah, como falar, o que fazer, como vai ser isso, eu consigo, mas olhar pra ela e falar, não goste mais de menina e goste de menino. Já teve esse caso na sua mão de você olhar pra mãe e falar, então, mãe, não é assim que a banda toca. Pois é, cara. Tem caso de procura, sim. Só que a pessoa pensa que, eu vou lá na psicóloga para psicóloga fazer o que eu quero que ela faça. Só que não é bem assim, né? Então, pessoas que vêm querendo mudar outras pessoas e não tem uma flexibilidade para essa aceitação de que a gente não consegue mudar ninguém, a não ser que a pessoa queira, são pessoas que não ficam em terapia, né? Elas se frustram. A terapia vai ser mais uma frustração para elas, porque é, meu, que eu vou fazer? Eu não consigo. Não, não, não é. Não consigo, não posso, né? Exato. Então, é uma questão ética também, né? É isso. Não ficam. Eu vou aproveitar. É isso já. Que dica que você dá pras. Vamos lá. Dica pras mães e pros pais que estão com esse atrito em casa. E dica pros adolescentes que estão passando esse atrito com os pais. Porque eu acho que, na minha visão, a rua é que nem a pessoa fala. Se seu pai não, tua mãe não te educou, a rua educa. Em várias coisas. Mas eu acho que nesse sentido de aceitação, quem você é, você consegue achar muito mais aceitação na rua, entre amigos, conhecidos, no passeio do que em casa. Eu acho que o âmbito de casa que é a dificuldade. Que dica que você dá, tanto para os pais, para os adolescentes ali, para os pré-adolescentes ou jovens adultos, que talvez a pessoa tenha já seus 30 anos, que nem a gente tá chegando, eu tenho, não tô, não tô nos 30, mas tô perto também, e tá nesse mesmo embate de, tipo, não tá feliz consigo mesmo, tem aquela coisa, tipo, do corpo ali, tipo, de estar, sei lá, tendo que mentir pros pais até hoje. Como que é a dica disso? Como que você
acha que dá pra tratar, tanto sendo pai, sendo filho ali, sendo... Como que você acha que a pessoa tem que chegar? Ou se a mãe vê o filho e desconfia, porque exatamente, minha mãe já chegou e falou, cara, qual que é? Tu gosta do quê? Você acha que essa pergunta também pra mãe, de chegar no filho dela e falar, sentar na mesa e falar, o que que você é? O que eu posso te ajudar pra você estar melhor? Qual que são as dicas pra para quem tá passando por esse período, esse momento na vida? Sim. Cara, é extremamente complexo, né? Porque eu acho que é algo que é difícil falar que pode trazer um certo prejuízo, mas também já citei aqui machismo, patriarcado, enfim, mas também a questão religiosa, né? Então, às vezes, é falta de Deus. Meu filho deixou de ir para a igreja e agora tá virou gay, algo assim, né? Então, primeiramente é saber que não é falta de Deus, é, não é uma fase, não vai passar. É, é a pessoa se tornando o que faz sentido para ela, né? E os pais, eu acho que os pais são, assim, nós como filhos, né, vemos nossos pais como principal agentes de proteção, né, na nossa vida. Então, é importante fazer essa proteção se tornar presente, porque esses adolescentes eles precisam ser protegidos. É claro que hoje em dia se fala mais sobre a identidade LGBTQIA+, mas ainda assim, quando você comentou assim, a rua às vezes é mais acolhedora. Na minha cabeça só passou assim, que rua, né? Porque hoje em dia a gente abre o Instagram e se depara com a notícia de que uma trans foi assassinada, né? Então, é bem interessante trabalhar esse conhecimento e essa aceitação de que, pô, é meu filho, é minha filha e eu preciso proteger. Então, a proteção acho que ela acontece pelo diálogo. Então, é se permitir com que possa ter uma conversa franca com esse adolescente, essa pessoa que está se tornando só quem ela quer ser, né? E quem faz sentido ser. Isso não é crime, isso não está colocando ninguém em risco, né? E é isso, é ser uma alma humana tocando outra alma humana, né? Bacana. Eu tenho um pouco, como eu falei, sendo muito leigo nisso, eu acho que é o que eu falei, eu acho que o que eu vejo muito é que a aceitação mesmo é a, a pessoa aceitar seu filho como é, já é a proteção muito grande, porque às vezes quando tem aquela coisa de não posso fazer na minha casa, vou fazer na rua, que daí a gente volta na rua, que talvez na rua você até possa fazer, mas a, a cadeia de ações que vai vir depois talvez seja muito, muito pior do que tu sentar numa mesa com seu pai, com sua mãe e falar, é isso, e tamo aí, me apoia ou não me apoia, eu preciso saber dessa informação. Eu acho que ter esse momento de conversa com seu pai e sua mãe, ele talvez seja muito, muito traumático, seja muito difícil, talvez dê briga, talvez seu pai e sua mãe não te olhem, mas talvez você tirar esse peso da aceitação de tô sendo aceito ou não tô sendo aceito e saber como que vai ser, acho que é muito mais fácil do que você guardar pra si mesmo. E é aquela coisa, é conversar mesmo, tipo, eu acho que talvez como o pessoal vai falando, vai molhando o solo, vai preparando o solo, ele vai Sim, tratando que uma hora chove e dá certo. Então, isso aí. talvez não seja uma conversa de uma vez só, Uhum. mas, né? E eu queria também voltar um pouco nessa questão que eu acho que dessa conversa afeta muito a saúde mental
das pessoas, dos jovens. E eu queria saber isso, na sua visão, o que que precisa mudar ali no tratamento da saúde mental pra, das mulheres, dos jovens, vamos focar nas meninas, das mulheres, para elas serem valorizadas, terem uma vida sadia. O que que você acha que ainda é o desafio, o que que tem que mudar? Talvez essas conversas com os pais, essas, essas conversas com os filhos, que são meninos, e falar que minha mãe sempre me educou assim, ó, homem não bate mulher e não tem ocasião, se não tem essa questão de homem protege a mulher. Talvez seja até um pouco machismo meu falar isso, mas é essa situação de tentar educar os filhos de uma forma assim, ó, respeito acima de tudo, não tenho o que falar. Qual que você acha que seria o caminho ali para tratar a saúde mental dessas mulheres e ajudar elas nessa questão de você que tem filho homem, já educar um menino a fazer certo, você que tem filha mulher, já ajudar ela a se guiar ali. Como que você acha que é o caminho mais prático para a qualidade de saúde mental dessas mulheres? Uhum. Cara, é... assim, é foda, né? Porque esses dias eu tava passando o dedo lá no meu Instagram e aí deparei com a seguinte notícia: somos a geração da rejeição. E aí, uma pauta que eu trago muito na minha terapia é: meu, eu não aguento mais ser solteira. Mas tá difícil? Nossa senhora, mercado hoje em dia Tá tá difícil. difícil. E aí, e aí eu falei pra ela também, tipo, pra minha psicóloga, e como tá difícil também arrumar novos amigos. Porque é isso, tipo, a gente baixa um Tinder, aí conversinha tá acontecendo lá, legal, beleza. Nossa, parece que não tem nada a ver com a pergunta, é isso que eu tô falando, mas aí tem a ver. Aí, só que acontece alguma coisa, do nada a pessoa tá sendo escrota e para de falar. Parece que a gente tá numa geração assim, onde eu tenho uma questão com abandono, então vou abandonar para não ser abandonado. Aí eu vou ser escroto para ter um Exato. motivo para deixar a pessoa aqui no Vou, ghosting. o que fazem comigo, eu vou devolver na mesma moeda com o próximo. É, isso aí, isso aí. Então, e aí, tanto que, nossa, eu sou extremamente anônima nessas questões, assim. Se quer me achar, vai no mercado. Vai no mercado, vai no Instagram, alguma coisa assim, porque aplicativo de relacionamento eu sou extremamente anônima. Mas isso ilustra muito sobre o que a gente está vivendo. Feminismo ensina muito sobre sororidade. Só que é muito difícil encontrar sororidade, né? É muito difícil encontrar aquela amizade que vai caminhar junto com você, né? E o que está acontecendo na clínica hoje em dia é um movimento onde, pô, eu quero me sentir menos sozinha. Eu quero dar um colo pra solidão que eu sinto, né? Porque, cara, hoje em dia a gente fala de mulheres que são mães e perceberam que depois que o filho nasceu, toda aquela rede de amigos se dissipou, né? E se afastaram. Poucos ficaram ali. Até tipo, se a gente for pensar assim, meu, se um dia eu tiver que fazer uma cirurgia, quem que vai ficar ali por mim? Quem que vai, sei Me lá, apanhar, me ajudar. me apoiar, me ajudar, cuidar de mim e me visitar na hora da visita no hospital, essas coisas assim, né? Então, é muito mais complexo, é muito mais embaixo, né, o buraco. É claro que a família, como ela é o principal núcleo ali de socialização, então a família ela tem um papel muito importante de manter uma relação real, real que eu digo assim, mais real possível com lá fora também,
para fazer com que essas pessoas elas não venham só procurar alguém para se relacionar para afagar as dores, né? Sim. Mas é isso. E outra coisa também é uma questão política também, onde hoje em dia quem são, sei lá, os deputados, vereadores que estão ali nos defendendo, né? Grande maioria, infelizmente, são homens e estão defendendo os seus próprios egos, Sim. né? Seus próprios interesses, digamos. Sim, seus próprios interesses e as briguinhas eternas de ego. Então, acho que ir começando assim pelas bandas, sabe? E trabalhando numa conscientização de que tá, próxima eleição tá aí, então quem eu vou votar? Será que seria mais interessante acompanhar a pessoa que eu tô em mente ali um pouco mais antes? Será que essa pessoa também pensa num coletivismo? Porque hoje em dia tá tudo muito Individualista. individualizado. Exato. Eu vejo um pouco que há uns anos atrás, até desculpa, tinha a piada, tal mulher só fica com o cara por interesse. E não que não existia. O que eu sinto hoje em dia que tá muito mais estampado no sentido assim, homens e mulheres não gostam mais da pessoa. Eles gostam do que a pessoa tem a oferecer. É tipo meio que hoje em dia as pessoas primeiro pensam no que você tem, no sentido palpável ali, sentido econômico a me dar, para depois eu conseguir ou para depois eu conseguir ter a interação, tipo, a intenção de estar com você. Fica nisso, as pessoas não querem mais estar com as pessoas, tipo, amigos. Tem amigos que eu tenho amigos de 10 anos atrás, que é aquela coisa assim, tipo, talvez não se encontre todo dia, mas o dia que eu me encontro, a gente passa 3 4 5 horas sentados conversando sobre a vida. E o que eu sinto hoje em dia, as pessoas têm muito isso, as pessoas não têm mais amizade, tipo, de sentar eu e você e conversar, no, sei lá, na calçada, sentado, sem luxo. As pessoas tudo eles querem. Tudo tem que ser instagramável. Ah, vou ir com você em algum lugar. Tem que ser um lugar pra gente poder tirar uma foto, poder postar um stories, poder se mostrar pros outros que somos amigos. E não é mais aquela questão de se eu conversar com você na rua, num hotel, numa chácara, a conversa é a mesma. As pessoas acho que não são mais. Elas são individualistas no sentido assim de o que você tem me oferecer até como amigo. Não tem mais aquela questão de vamos ser amigo por independente do que você tem ou que você seja. Ou questão também de política. As pessoas estão largando a, a união entre as pessoas por uma coisa boba, assim, tipo, você é esquerda e eu direita, não temos mais amizade. Que, tipo, aconteceu muito isso, as pessoas, não só amizade, teve relacionamentos que as pessoas terminaram porque as pessoas preferiram botar a política e o que elas têm antes de o que elas são, entendeu como? Então acho que eu sinto muito esse peso hoje em dia das pessoas se pegarem o que você tem a me oferecer e não o que você é, entendeu? Como eu acho que isso é a lei de relacionamento, é uma questão de amizade mesmo. As pessoas não são mais amigas por ser amigas, elas querem ver o que você tem a me oferecer. Se você não tem a me Sim, oferecer nada, não tem por que você ter um amigo. sim. É uma coisa. É bizarro mesmo isso, olhando pra esse lado. Mas, ó, eu queria saber, a gente tá chegando no final, queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá nos ouvindo, Thaís, para os ouvintes que tá passando nesse momento, num momento difícil, não os meninos no sentido que não é seu público, mas para as meninas, para as mulheres, para as senhoras no sentido de qualquer, o que que você deixa de mensagem para elas no sentido de tá precisando de ajuda, me procura, procura um especialista, o que que é o caminho que você acha para uma mulher que tá passando por todos esses perrengues que a gente falou durante a entrevista aqui, o que que ela tem que fazer ou quais que são os passos em quando tem a questão de a mulher tem medo de procurar por, por medo sei lá, do marido abusivo, de ter o medo ou os meninos também, que a gente falou do machismo, aquela coisa assim de homem não vai na terapia, homem não chora, homem não demonstra afeto. Pra essa galera em si, que tá passando por esses momentos, o que que você deixa de mensagem pra pessoa procurar um caminho pra fazer bem pra ela se ajudar? Você tocou num ponto muito interessante, né? Por essa questão do homem, né? É, o homem, ele procura terapia, sim,
Mas, geralmente ele procura terapia por conta de outra pessoa. Tipo, eu tenho mais experiência de falar em relacionamentos heterossexuais, né? É, sei lá, minha namorada tá incomodada com o meu jeito e então eu vou pra terapia pra, não sei, salvar nosso relacionamento, né? E aí é isso, a terapia não vai ser sobre. Claro que vai abordar o relacionamento, mas vai ser sobre a pessoa que tá ali, né? É, mas ainda assim, o cuidado é. Eu sempre falo, meu, todo mundo vai ser vítima do machismo. Até o homem. Exato. Porque o cuidado é muito visto como feminino, né? Então, nossa, eu tenho outros dois irmãos. Nossa, se eles ouvir isso aqui, eles vão ficar bravos comigo, mas tudo bem. Eu tenho outros dois irmãos mais velhos, né? E, meu, eu e a minha mãe, pelo menos pra uma a gente conseguiu que vai fazer lá o check-up bonitinho, vai no médico. Mas foi o ano inteiro Pra um dia de consulta. pra um dia de consulta. Meu Deus! Então, pô, por olharem dessa forma, é muito mais difícil, é muito mais distante do homem se cuidar, né? Mas assim, todo mundo é pessoa, todo mundo é feito de carne e osso. E cara, tipo, não tem como a gente ignorar quando a gente sofre, né? E assim, não sei a terapia ela não vai fazer com que, né, como eu já disse antes, com que aquele sofrimento deixe de acontecer. Mas é literalmente Um apoio. não, também, tá no inferno, abraça o capeta, mas vamos tentar achar juntos uma forma mais saudável de abraçar o capeta, sabe? É isso. E aí, só que o problema, né, que o homem se distancia tanto assim do cuidado, é que ele vai lidar de outras formas, né? Ele vai, se ele não cuida da forma mais assertiva possível daquilo que o aflige, então ele vai fazer o quê? Ele vai beber, ele vai fumar, é, às vezes até, sei lá, tipo, não sabe como lidar com o problema, então ele vai se tornar mais agressivo, mais irritado, né? E aí pode ser que aconteça. E outra coisa também que auxilia muito nesse processo é a forma como a gente aprende, né, sobre cuidado. Porque é isso, tipo, não é inato, né? Não vem com a gente. As pessoas falam, né? Algumas coisas para mulheres é como se fosse inato. Tipo, limpar a casa. Não, limpar a casa a gente aprende a limpar a casa. Exato. Da mesma forma que a gente também aprende a se cuidar, né? Então, é, o homem foi ensinado que ele não precisa se cuidar porque sempre vai ter uma mulher para cuidar dele. Exato. Mas a gente esquece sobre o cuidado, ele também é individualizado, né? Então, não vai ser o outro que vai me salvar, é eu que tenho que me salvar mesmo, né? É, as mulheres, que os homens também podem me procurar. Fazendo. Eu tô vendo outra tenda, mas eu te guio pra alguém te atender. Isso aí, com certeza, porque eu tenho meu lema para quem me procura. Meu, sem terapia não fica. Pelo menos a minha parte eu vou fazer, que eu também preciso que a pessoa faça a parte dela de ir, né? Então, eu tenho aqui contatos de psicólogos muito bons que atendem a demanda que eu não atendo, né? E, e assim, as mulheres, elas podem me procurar com toda certeza, né? Mas às vezes assim, pô, eu não tenho condições de fazer terapia.
Então, a mulher que está me ouvindo agora, se ela não tiver condições de fazer terapia, o homem que quer fazer terapia e não tem condições de fazer terapia, hoje em dia a gente tem uma rede de proteção maravilhosa. Para casos de violência, tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Tem o CRAS. No CRAS, você pode ter mais conhecimento sobre essa parte de atendimento psicológico e às vezes até psiquiátrico, né? Então, também tem os CAPs, tem o CEL, né? O Centro de Esportes Unificado, né? Alguma coisa É assim. Centro de Educação Unificada, eu não vou conseguir lembrar agora, mas Mais ou é menos coisa de educação. isso aí, isso aí. Então, e aí é isso, né? É isso. Então, é aquela coisa, sem terapia não fica. Talvez não vai ser da forma como a pessoa queira que seja. Tipo, o modelo que eu ofereço que individual ali, acompanhamento individual e tal, mas porque às vezes ali no SUS vai encontrar só a modalidade em grupo, mas ainda assim um cuidado às vezes coletivo é muito melhor do que um cuidado só ali focado na pessoa também. Ou Pelo não. menos aquele grupo vai se construindo também uma rede de apoio, né? É, e terapia é um processo, ela nunca vai. E esse processo nunca vai começar na primeira sessão, né? Esse processo ele começa muito, muito antes. Às vezes a pessoa está se planejando há um ano já para começar a fazer terapia. Porque é todo um processo de aceitação. Porque, cara, tipo, eu sou pessoa também. Eu já tive nesse lugar de aceitar, eu preciso fazer terapia. E procurar, né? Bacana. Porque quando a gente aceita isso, a gente também se vulnerabiliza. Se vulnerabilizar é estar também num lugar desconfortável, né? Exato. Então, não é um processo assim tão bacana. Por isso que eu gosto de dizer assim que o processo ele começa muito antes de chegar até uma psicóloga, até iniciar as sessões, né? Então é importante que a pessoa também tenha um cuidado sobre esse sentimento que está florescendo agora, né? Porque é isso, às vezes a gente não fala abertamente, verbalmente, a gente só sente. Exato. Thaís, agradecer a sua presença hoje. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Você está convidado a voltar. Então, você já está sabendo. Você já vai se preparando, acho, juntando essas histórias, escrevendo mais livros pra gente ter assunto. Quero agradecer o pessoal que está nos ouvindo pela rádio, que tá vendo pelo YouTube, tem o Spotify também. Queria lembrar o pessoal que nosso fone está sendo sorteado no final do mês agora. Mesmo processo da Alexa. É só você ir lá no perfil do Instagram, curtir o post, marcar dois amigos, seguir a gente e você já está participando. Eu vou passar a palavra para você aqui, Thaís, para você poder passar sua rede social, poder passar onde fica seu consultório, seu WhatsApp, se o pessoal precisar te procurar. E agradecer novamente você por ter dado essa quarta-feira aqui que a gente passasse quarta-feira comigo conversando à tarde. E muito, muito obrigado mesmo. E volte sempre, quando você quiser, Ai, pode eu mandar mensagem que a gente volto, marca. eu volto, eu volto. Adorei também. Eu tenho esse fone é maravilhoso, gente. Só pra vocês participar lá. Nossa senhora, é maravilhoso esse fone. Eu atendo de forma online, né? Então, pra quem quiser me achar lá, cara, utilizando o meu Instagram, consegue ter acesso ao meu WhatsApp, ao meu site, né? Meu site não tá atualizado ainda, mas assim que possível eu irei atualizar. É eu que cuido de tudo, então socorro Deus. É, Mas o meu Instagram é psicóloga, sem acento, né? E no minúsculo, escrito de forma minúscula. Psicóloga Thaís Cristina. Thaís, Thais, Cristina, CHR. E aí lá eu tenho.
Bacana. Meu Insta, meu trabalho também sendo exposto aí. Pro pessoal que é social media e entende de site, quiser ir conversar com você, vai que rola umas parcerias aí. Permuta, Umas permuta. permutas, vai que rola umas parcerias. Mas é isso. Obrigadão. Pessoal, estamos chegando no final. Eu, pessoalmente, espero vocês até a próxima. E você também. Então, é isso daí. Foi o nosso Aurora Convida de hoje. E de volta. Muito obrigado por ter Ah, participado com a obrigada. gente. Obrigada, foi muito legal, muito legal.